Amém? A paz do Senhor a todos, amém? Boa noite, glória a Deus. Estou feliz mais uma vez de estar aqui, compartilhando com vocês uma porção da palavra do Senhor. Mês passado eu não consegui, estava enfermo, infelizmente minha coluna não estava bem, mas para a glória de Deus, Deus me deu a cura. E hoje estou mais uma vez tendo a oportunidade de compartilhar com vocês a palavra de Deus. Irmãos, eu quero começar, na verdade, continuar no mesmo espírito. Eu estava conversando com o pastor Max, agora um pouquinho ali fora, e ele me perguntava sobre a mensagem que eu vou trazer hoje, e ele compartilhava comigo um pouco da mensagem que ele vai compartilhar domingo, e eu louvo a Deus porque Deus ele tem conduzido a nossa igreja no mesmo espírito, os pastores, os líderes, e a nossa oração tem que ser para que o Senhor continue fazendo isso, porque eu creio que é de benefício e de crescimento da igreja, amém? Então louvo ao Senhor. Eu quero somente continuar nesse espírito, quero ser sensível ao que o Espírito Santo tem para falar conosco, e começou a falar conosco aqui através das canções. Eu louvo a Deus também pelos irmãos, por esses ministros do Senhor, de adoração. Louvado seja o Senhor pela vida de vocês, e eu quero continuar nesse mesmo espírito. Irmãos, e para começar, eu queria começar com uma pergunta, e a pergunta é: que tempos são esses que nós vivemos? Irmãos, nós como cristãos, nós precisamos, na verdade é um dever nosso, interpretar ou saber interpretar os tempos, ou o tempo em que nós vivemos. Na verdade, nós como cristãos, nós temos que saber que tempo é esse que nós temos passado. Na verdade, o tempo que nós vivemos hoje é um tempo estranho. Verdade ou não? É um tempo confuso, sombrio. Quando você pensa que está bom, no outro dia já vemos notícias de coisas ruins. Ou seja, é um tempo confuso. E se nós, seja pelo telefone, pela televisão ou pela rádio, enfim, qualquer lugar que tenha alguma matéria, algum jornal, se nós olharmos essas matérias, os jornais, nós vamos ver o que tem acontecido ao redor do mundo. Guerras, rumores de guerras. Agora, um pouco mais de 2 semanas, há essa guerra no Oriente Médio entre Israel e Irã. E não podemos esquecer também a guerra que já por mais de 4 anos acontece, que é da Rússia contra a Ucrânia. Então, se nós olharmos, nós vamos ver que o tempo está de fato sombrio. Mas não só isso, nós vamos ver também uma verdadeira crise política, não só no Brasil, onde nós estamos já acostumados com isso, mas também aqui na América, mas não só aqui, em vários lugares do mundo, nós vemos também crises e crises políticas, nós vemos uma polarização, existem 2 polos, direita, esquerda, bem e mal, nós vemos isso hoje em dia. De fato, o tempo em que nós vivemos é esse tempo. E se nós olharmos aqui para a América, esse lugar maravilhoso em que muitos de vocês que estão aqui há muito tempo conhecem e sabem que as bases dessa sociedade, as bases desse país são bases cristãs. Mas se nós olharmos hoje, nós vamos ver que são bases que já não é que estão sendo ruídas, mas que já ruíram e têm caído. Nós vamos olhar isso aqui. Mas também, irmãos, se nós formos olhar para a igreja, e quando eu falo a igreja geral, universal de Cristo, nós vamos ver uma crise espiritual. De fato, nós vamos ver igrejas cheias, mas cheias de pessoas, e vazias de uma verdadeira espiritualidade, vazias da sã doutrina. De fato, se nós formos olhar, nós vamos ver igrejas moralmente, não uma falsa moralidade, mas uma moral bíblica, falsa. Se nós olharmos para a igreja, nós vamos ver que tem avançado o secularismo dentro de muitas igrejas, igrejas que já não mais fazem diferenças, ou não fazem mais diferença com o mundo. A verdade, irmãos, é que se nós olharmos para todos os lados, de fato nós vamos ver que vivemos em dias estranhos. De fato, se nós olharmos para todos os lados, nós vamos ver dias sombrios.
Mas a verdade é que nós não deveríamos nos surpreender com isso. A verdade é que se nós voltarmos para a palavra, nós vamos ver Jesus, por exemplo, falando no capítulo 24 de Mateus, no verso 6, ele vai dizer o seguinte: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. E nesse mesmo capítulo, Jesus ele vai comparar esses dias aqui de rumor de guerras, como as dores de um parto, como uma mulher que está prestes a ter o seu bebê, a sua criança, e ela passa por aqueles momentos de contrações, de dores de parto. Então, nada disso, nada do que está acontecendo tem que nos surpreender. Porque se de fato nós conhecermos a palavra de Deus, nós vamos entender o que a palavra diz, e assim nós vamos saber interpretar o tempo que nós vivemos. Porque a palavra do Senhor nos fala sobre isso. E diante disso eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. O que fazer diante desses dias difíceis? Como permanecer firme? Como permanecer de pé? Como permanecer fiel ao Senhor nesses dias tão difíceis? Essa é a pergunta de milhão, irmãos. Essa é a pergunta que não quer calar. Como nós podemos suportar esses dias difíceis? E para responder essa pergunta, eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo, seja a Bíblia física, ou o celular, o tablet, conforme você desejar, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, amém? Vamos ler 5 versículos. Eu quero que todos abram comigo e me acompanhem, por favor. Eu quero que você mantenha a Bíblia aberta, não feche após a leitura. Amém? 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1. Todos abriram? Amém? Quero que vocês acompanhem comigo. A palavra do Senhor diz assim, verso 1. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não seja, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Verso 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Só até aqui, abaixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, obrigado, Senhor, mais uma vez, por esse dia, por essa noite, por esse momento em que nós estamos aqui reunidos como povo do Senhor, como igreja amada, como filhos, filhas do Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos trago até aqui. O Senhor nos atraiu até aqui para te adorar, para te louvar, mas também para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para nós. Ó Deus, e a minha oração, Pai, é aquela que o Senhor conhece, é que no nosso coração, que o nosso coração, Pai, seja como uma terra fértil, para que a semente da Tua palavra, Senhor, possa cair nessa terra e possa frutificar, Senhor, trazendo entendimento e transformação em nossas vidas. Pai, minha oração é pedindo, no nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, não o que nós queremos ouvir, Pai, mas que o Senhor tem para falar para nós. Pai, fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Não deixe com que nós saiamos daqui da mesma maneira que entramos, que algo, Pai, alguma coisa, Senhor, possa mudar, Pai, na nossa vida, Senhor. É o que eu peço ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu queria só dar aqui um breve contexto. Essa segunda carta a Timóteo,
Aqui nós sabemos que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta. E tem algo peculiar nessa segunda carta. Na verdade, peculiar não seria a palavra, seria algo triste. Alguns estudiosos, eles dizem que nós estamos aqui nessa segunda carta a Timóteo, diante das últimas palavras do apóstolo Paulo. Na verdade, o apóstolo Paulo aqui, ele estava diante da sua segunda prisão em Roma, sobre o império de Nero, e Nero, nós conhecemos, segundo a Bíblia, segundo os historiadores, que foi um dos piores e mais cruéis perseguidores da igreja primitiva naquela época. Então Paulo, o apóstolo Paulo, aqui, ele estava preso. E algo interessante, o apóstolo Paulo, se nós decorrermos aqui e continuarmos lendo, ele tem um sentimento, e o sentimento que ele tem é que de verdade ele não seria mais liberto. Paulo, na verdade, o verso 6 vai falar sobre isso, ele já tinha certeza de que ele estava diante dos seus últimos dias na face da terra. E aí, no verso 6, o apóstolo Paulo, ele confirma isso, falando assim: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida é chegado. Então, diante dessa morte iminente do apóstolo Paulo, ele decide então escrever essa segunda carta a Timóteo. Timóteo, que era um jovem pastor, na verdade, um filho na fé do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele decide então agora escrever essa segunda carta com um tom de exortação, com um tom de ternura, mas ao mesmo tempo com firmeza, trazendo à mente de Timóteo a realidade em que ele estava passando e a realidade que ele iria passar. Porque na verdade, Timóteo, ele, apesar de ser um jovem pastor, alguns estudiosos dizem que Timóteo teria mais ou menos em torno de 30 anos, 33 anos, 32. Mas Timóteo tinha uma responsabilidade muito grande, ele era o pastor líder da igreja de Éfeso. E se nós conhecemos um pouco sobre essa cidade, nós vamos entender que Éfeso, na verdade, era uma cidade muito influente. Mas não só isso, Éfeso também era uma cidade extremamente idólatra, que se adorava vários deuses. Mas também não só isso, Éfeso era uma cidade hostil ao cristianismo. Era uma cidade que não gostava muito do cristianismo, por isso perseguia os cristãos. Então, o apóstolo Paulo, pensando nisso, sabendo dessa realidade, o apóstolo Paulo, ele escreve essa segunda carta a Timóteo, querendo confortar o coração dele, querendo exortar o coração dele, de como ele poderia viver e exercer o seu ministério nessa cidade de Éfeso. E aí no capítulo 3, dessa mesma carta, 2 Timóteo, nós vamos ver o apóstolo Paulo ali. Na verdade, no final do capítulo 2, o apóstolo Paulo começa, mas mais especificamente no final do capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele é mais enfático em exortar e alertar o jovem Timóteo. E aí, no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar que os últimos dias seriam dias difíceis. E não só isso, o apóstolo Paulo também vai descrever como seriam as pessoas nesses últimos dias. Ele vai falar que serão pessoas egoístas, orgulhosas, desobedientes, amando os prazeres em vez de amar a Deus. Gente, por exemplo, com aparência de santo, com aparência de crente, mas pessoas sem o poder e o Espírito Santo. E aí, o apóstolo Paulo, ele afirma que a única forma de resistir a esses dias era que ele deveria, Timóteo, esse jovem, continuar firme na palavra de Deus. E aí nós chegamos ao capítulo 4. E aí nós chegamos provavelmente diante das últimas palavras do grande herói da fé, apóstolo Paulo. E as últimas palavras dele foi enfática, ao trazer uma verdade talvez terrível a Timóteo. Timóteo, os dias ruins vão chegar.
Na verdade, os dias ruins já chegaram. Dias em que as pessoas, elas não suportariam mais a sã doutrina. Pelo contrário. E aí o apóstolo Paulo usa um exemplo muito interessante. Essas pessoas, elas sentiriam coceiras em seus ouvidos. Eu não sei se você, irmão, já sentiu essa coceirinha no ouvido. Eu já senti várias vezes e eu posso dizer que aparentemente não tem aparência de ruim. É bom coçar, né? E é justamente isso. O que o apóstolo Paulo está falando aqui para Timóteo é que nos últimos dias, e esses dias já chegaram, existiriam pessoas que queriam ou iam querer ouvir mensagens, pregações, um falso evangelho, que na verdade só massagearia o ego. Na verdade, nos últimos dias, existiria pessoas que buscariam mensagens, sabe, rolando ali a tela do YouTube, buscando só mensagens que agradassem o ego. Na verdade, o que o apóstolo Paulo está falando é que existiriam nos últimos dias falsos mestres, falsos pastores, e essas pessoas buscariam esses para ouvir e andar segundo esses falsos ensinos. Mas aí, o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, mas você, lembra daquele velho ditado da nossa mãe, da mãe antiga, você não é todo mundo? O apóstolo Paulo fala para Timóteo, mas você, Timóteo, permaneça firme, permaneça fiel, mesmo que eles busquem esses falsos mestres, mesmo que eles busquem essas mensagens que só vão massagear o ego, essas mensagens coaches, essas mensagens, sabe, essas ajudas, autoajudas, deixe eles buscar isso, mas você não, Timóteo, você foi instruído por sua avó Loida, por sua mãe, diante da sã doutrina, da palavra verdadeira, portanto você, Timóteo, não desvie da fé, porque a sua base é uma base sólida na palavra. Eles vão andar segundo esses falsos profetas, mas você não, você permaneça firme na sã doutrina, ou seja, na palavra da verdade. Irmãos, qualquer semelhança aos nossos tempos não é mera coincidência. Na verdade, nós vivemos nesses tempos. Na verdade, como eu disse, se nós rolarmos o Instagram, o YouTube, nós vamos ver 1 milhão de mensagens, 1 milhão de pastores, 1 milhão de pseudos pregadores, com, quem sabe, 70% dessas mensagens como um falso evangelho. A exemplo disso, esses dias nós tivemos esse profeta Mirim, em várias igrejas, dando profetadas para várias pessoas. Irmãos, eu não quero falar mal, porque é uma criança, e eu entendo que o lugar de criança não é no púlpito, pregando a palavra. Apesar de Timóteo ser jovem, ele não era uma criança, há uma diferença em relação a isso. Mas, vendo esse profeta Mirim, me soou um alerta. E o alerta era, se muitas pessoas se deixaram ser enganadas por uma criança de 14 anos, imagina quando o anticristo vier. Mas esse é um tempo para outra mensagem. Nós vivemos nesse tempo difícil, irmão. Portanto, esse texto que nós lemos, esses versículos que nós lemos, eles não servem simplesmente para o jovem Timóteo, para a igreja de Éfeso. Eles também, esses versículos também servem para mim e para você. Porque assim como Timóteo foi exortado pelo apóstolo Paulo, foi alertado pelo apóstolo Paulo, nós também, diante dessa palavra, também vamos ser exortados. Porque na verdade essa palavra, ela é atual, irmãos. Amém? E diante disso, eu não quero tomar muito tempo, eu separei 4 pontos, 4 meios para responder aquela pergunta do início. Como suportar
esses dias difíceis. Na verdade, esse texto bíblico, ele nos mostra 4 meios que nós podemos ter para suportar esses dias difíceis. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Meu primeiro ponto, para suportarmos esses tempos, esses dias difíceis, primeiro, nós precisamos perseverar na palavra. Amém? Olha o verso 2, o apóstolo Paulo fala, a parte A, fala o seguinte: pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer seja não. Irmãos, o que o apóstolo Paulo fala aqui, em outras palavras, é que a palavra de Deus, essa palavra que nós estamos diante dela, ela na verdade é a nossa arma principal. Na verdade, essa é a única arma que nós temos. Porque se nós formos para Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo fala sobre a armadura de Deus. A única arma de ataque que o apóstolo Paulo cita era justamente a palavra de Deus. Então quando o apóstolo Paulo, ele exorta, ele alerta, ele pede, ele diz a Timóteo: Timóteo, prega a palavra. O que o apóstolo Paulo está falando é: essa é a arma que nós temos, essa é a arma que você tem, essa é a arma que dissipa as trevas, essa é a arma que dissipa o pecado. A palavra de Deus é a arma que nós temos e precisamos. Na verdade, ela é a única e mais poderosa arma que nós temos. E por isso nós precisamos usar. O salmista, ele vai dizer que a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés. O próprio Jesus, ao orar, ao pedir a Deus, ele fala: Senhor, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Então nesses dias difíceis, o que nós temos que fazer, irmãos, é proclamar a palavra de Deus, porque é só na palavra de Deus que contém a vida. Porque se nós olhamos nos noticiários, se nós olhamos as notícias, nós vemos morte, nós vemos guerras. O que nós precisamos, o que as pessoas precisam, nós temos, que é a palavra de Deus, que dá vida, que dá paz aos corações. Portanto, a nossa postura diante desses dias é uma postura de proclamar a palavra de Deus. Irmãos, não é tempo de sentar, não é tempo de deitar, é tempo de se manter firme, pregando a palavra de Deus. Amém? É tempo de pregarmos, porque somente a verdade, que é a palavra de Deus, é que vai santificar e trazer a vida e a paz. Por isso, o apóstolo Paulo, ele ordena: pregue a palavra, insista nela, quer seja oportuno, quer não. Irmãos, não é hora de recuar. Nós temos a arma que nós necessitamos. Você tem a arma que você necessita, que é a palavra de Deus. Nós precisamos usar essa arma. Mas aqui eu queria fazer só um parênteses. Irmãos, ninguém pode proclamar a palavra com fidelidade se essa pessoa ela não conhece a palavra. Então, uma outra exaltação para nós, um outro entendimento para nós, e o que nós precisamos, então, primeiramente, antes de proclamar, é conhecer. A verdade, irmãos, é que nós não conhecemos muitas vezes a palavra de Deus. A verdade é que não há mais desculpas para nós, porque existe a Bíblia em várias traduções, em várias línguas, no telefone, física, de papel. Não há mais desculpas para nós, e nós então precisamos conhecer essa palavra. Na verdade, nós precisamos se alimentar dessa palavra, porque não há como nós vivermos se nós não nos alimentarmos dela. Porque a nossa fé, ela é alimentada quando nós mergulhamos em conhecer a palavra de Deus. Nossa postura é uma postura daquele que tem que proclamar a palavra, mas antes disso, irmãos, tem que haver uma busca pelo conhecimento dessa palavra. E quando eu falo isso, não é algo religioso, amém? É algo genuíno que vem dentro do coração, essa vontade genuína de conhecer essa palavra que liberta, essa palavra que dá vida.
a palavra do próprio Deus. Então, antes de proclamarmos, nós precisamos conhecer, que nós possamos gastar tempo abrindo a Bíblia, buscando, lendo, porque essa é a arma que nós temos, e de nada serve nós termos uma arma tão poderosa quanto essa, e não sabemos usar. Por isso, temos que gastar tempo, irmãos, em ler, em estudar, em meditar e em praticar a palavra de Deus. Amém? Segundo ponto, para suportarmos esses dias difíceis, nós precisamos do poder do Espírito. Aleluia. Irmãos, olha o verso 5. O apóstolo Paulo, ele segue dizendo a Timóteo o seguinte: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: Timóteo, os tempos difíceis, na verdade eles vão piorar, eles vão se tornar ainda mais difíceis. Pessoas ainda mais vão rejeitar essa verdade que você vai pregar. Mas o apóstolo Paulo fala: não para, vai doer, mas não para. Porque o que o apóstolo Paulo estava falando era: não é com a força do seu braço. Ei, minha irmã, não é com a força do seu braço. Amém? O que o apóstolo Paulo está falando é que tudo isso é movido pelo poder do Espírito. Meus irmãos, para nós suportarmos esses dias difíceis, nós temos que ser movidos pelo poder do Espírito. É o Espírito que nos dá força. Amém? Não há uma vida cristã, não há uma vida que vai resistir a esses maus dias, se não for movido pelo poder do Espírito. Irmãos, é o poder do Espírito que adentra na nossa casa. É o poder do Espírito que entra no nosso casamento. É o poder do Espírito que vem e que dá a transformação que o seu esposo necessita, que a sua esposa necessita. É o poder do Espírito Santo que transforma o seu filho, que transforma entes queridos da sua família. É pelo poder do Espírito Santo, não há outro meio. Nós até possamos ser instrumentos, mas é o poder do Espírito que transforma, irmãos. Há 2 anos atrás, eu ainda era líder do Movement. Irmãos, e cuidar de jovem é difícil, mas de jovem adulto. E aí parece que você prega, você passou, sabe, 2, 3 horas, 5 horas, 2, 3 dias preparando uma mensagem que você crê que vai tocar no coração daquele jovem ali, ele vai mudar, vai sair do pecado, vai abandonar. E aí você prega aquela palavra com maior dedicação e não resolve. No outro dia é as mesmas coisas, os mesmos erros. E aí nesses 2 anos atrás eu entrei em desespero, eu entrei em crise. Eu falei: Senhor, o que eu faço, Pai? Meu coração dói ver esse rapaz, essa moça fazendo isso. O que eu vou fazer? Eu já estive no lugar deles, eu sei que esse caminho que eles estão seguindo vai levar à perdição, vai levar à morte. Pai, eu não quero que eles sigam esse caminho. Eu prego, eu preparo, eu dependo do Senhor. E Deus falou comigo: meu filho, não é na sua força. Na verdade, você é um instrumento. A partir da palavra, da minha palavra, eu vou usar você e vai tocar nesse coração. Mas Deus falou comigo algo muito poderoso que eu carrego até hoje. É pelo poder do Espírito, irmãos. Vidas, pessoas, jovens, adolescentes, pessoas mais velhas, só serão transformados pelo poder do Espírito, porque a palavra de Deus diz que é o Espírito quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É pelo poder do Espírito que nós temos que viver e crer que pessoas serão transformadas, e é só por esse poder, irmãos. Como disse, nós somos apenas instrumentos, amém? Mas tudo isso tem que ser banhado pelo fogo, pelo poder do Espírito. E como eu busco esse poder? Nós precisamos de intimidade com o Espírito, irmãos. Eu realmente creio que esses tempos que nós vivemos, nós precisamos buscar esses 2 pontos. Essa rocha, que é a palavra de Deus,
essa arma que é a palavra de Deus, portanto devemos buscar o conhecimento dessa palavra. Mas o outro ponto é justamente esse: eu creio que nesse tempo que estamos vivendo e ainda vamos viver, sem o poder do Espírito nós não vamos resistir. Eu creio de verdade nisso. E o poder do Espírito nós conquistamos com intimidade com o Espírito. Eu acordar cedo, a primeira coisa que eu faço, ou fazer, não é pegar o meu telefone, mas é dobrar os meus joelhos e clamar por esse poder. Espírito, encha a minha vida de Ti nesse dia. Irmãos, é eu ir da minha casa para o trabalho clamando por esse poder. É eu limpando uma casa, quem limpa a casa. É eu dirigindo, quem dirige, buscando esse poder e fazendo tudo isso. O ordinário, que são essas coisas simples do dia a dia, do cotidiano, mas pelo poder do Espírito, buscando esse poder, buscando logo de manhã, antes de ir dormir, buscando esse poder. Nós precisamos ter, irmãos, essa intimidade com o Espírito. É bem verdade que todos nós que aceitamos a Cristo, que fomos salvos, libertos, nós somos selados pelo Espírito, mas a verdade é que nós temos que buscar esse enchimento todos os dias. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. E eu estou certo, irmãos, de que o tempo que vivemos, nós precisamos andar no poder do Espírito. Nós, como igreja, precisamos buscar o poder do Espírito. Nós precisamos, irmãos, ser íntimos do Espírito. Terceiro ponto: para suportarmos esses dias difíceis, nós precisamos olhar para os céus e lembrar que Jesus vai voltar. Irmãos, essa é uma verdade gloriosa. Essa é uma verdade que eu e você, crendo ou não, ela vai acontecer. E o apóstolo Paulo, ele fala isso. O verso 1, ele vai falar: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino, peço a você que insista. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui, ele está usando essa verdade como prova para Timóteo pregar a palavra. Olha, Timóteo, assim como eu sei que Jesus vai voltar, assim como eu sei que o reino, esse reino glorioso de Cristo vai se manifestar um dia, pregue a palavra. Irmãos, o segredo, o meio para que você e eu possamos resistir a esse tempo difícil é crer que Jesus vai voltar, é lembrar que Jesus vai voltar. Porque se nós, irmãos, lembrarmos disso, se nós temos essa certeza no nosso coração, diante das más notícias, diante das guerras, aleluia, diante das coisas ruins que nós vemos, nós manteremos a nossa paz. Quando nós olharmos para os céus, irmãos, e quando nós lembrarmos que o nosso Rei, aquele na qual nós cantamos, aquele na qual nós adoramos, nós o veremos face a face um dia. Irmãos, não importa o tempo, nós permaneceremos firmes, proclamando a verdade, porque essa verdade já está estampada nos nossos corações. Jesus vai voltar. E Ele há de julgar vivos e mortos. Irmãos, toda tristeza que nós vemos hoje, toda dor que nós vemos hoje, um dia, os autores estarão diante da face do Cristo, que não é mais o cordeiro, mas que é um leão. Essa é a verdade que nós temos que estar fundamentados, irmãos. Porque se nós, de verdade, mantivermos os nossos olhos na eternidade, nós não vamos nos afogar nessas dificuldades do dia a dia. E essa paz, a certeza de que Cristo vai voltar, ela reinará no seu e no meu coração. Amém, irmãos? Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele vai falar isso. Ele vai falar o seguinte: olha, os sofrimentos do tempo presente, olha, eles não são dignos, não é que eles não são comparados, não, eles não são dignos de ser comparados com a glória,
a ser revelada em nós. Irmãos, é verdade que diante desses dias bate um desespero nos nossos corações. É verdade que quem é pai, quem é mãe, diante desses dias olha para esse bebê, para que no meu caso, Giovanni, fala: Senhor, o que vai ser do meu filho que ainda é um bebê nesse tempo? E isso, irmãos, querendo ou não, gera um desespero, uma tristeza nos nossos corações, é natural. Mas a certeza é de que se nós crermos que Cristo vai voltar e que em breve Ele vai voltar, irmãos, nós cremos que a vida do meu filho, do seu filho, da sua casa, dos seus familiares, eles estão nas mãos desse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Cristo. Porque a verdade é que tudo que acontece hoje não saiu, irmãos, do controle de Deus. Precisa acontecer. E nós que sabemos disso, mantenhamos a paz. Porque essa certeza, irmãos, que tem que estar nos nossos corações. Jesus vai voltar, mas Ele controla e tem o controle de tudo. E meu último ponto, estou terminando. Para suportarmos esses dias, nós precisamos estar juntos, como soldados do mesmo exército. Irmãos, alguns sabem, eu converti com 16 para 17, e quando eu converti, na época que eu converti, eu hoje entendendo, estudando a história, eu vejo que era uma época que a igreja já vinha mudando a forma, a sua liturgia, a palavra, a sua forma. Mas nessa época que eu converti, e eu não converti numa igreja Assembleia de Deus ali, tradicional, não. A minha igreja ali, para aquela época, era uma igreja hype, do momento, assim, do estilo e tudo mais. Mas se é uma coisa que eu lembro, é que eu ainda peguei essa fase de que a igreja, irmãos, era, na verdade, um exército. Porque depois, ela foi mudando. Aí, muitos se falam hoje que a igreja, na verdade, é um hospital. E eu não concordo biblicamente com essa frase. Não concordo, irmãos, a Bíblia não nos mostra isso. Aí eu concordo, eu esqueci o nome dele, mas um pastor que eu gosto muito, ele é também um apologeta. Ele vai falar o seguinte, ele vai falar que a igreja, ela não é um hospital. Na verdade, a igreja, ela é um quartel. E dentro desse quartel existe um ambulatório. Para que as almas, ou seja, as pessoas feridas pelo diabo, pelo pecado, elas possam ser resgatadas pela palavra de Deus e possam ser trazidas a esse ambulatório e serem ali tratadas, curadas, para quê? Para continuarem agora a batalha como soldados. E é tão verdade isso, que o apóstolo Paulo, ele, em diversas passagens, ele usa essa linguagem militar. Por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 2, 3, o apóstolo Paulo vai usar isso, ele vai falar assim: olha, Timóteo, sofra comigo, como um bom soldado de Cristo. Irmãos, a igreja, ela não é um clube social. Na verdade, a igreja é um grande quartel espiritual. E nós somos soldados, portanto, a nossa postura tem que ser essa. Diante desses dias ruins, nós temos que manter a postura como os bons soldados de Cristo. Aleluia, irmãos. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, ele vai falar o seguinte: olha, as nossas armas, ou as armas da nossa milícia, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Irmãos, em diversas passagens, diversas cartas do apóstolo Paulo, ele vai tratar o cristão como um soldado, portanto, a igreja como um quartel. Nós temos que sair dessa postura de vitimismo. Nós somos cristãos. Nós temos uma arma que é a palavra de Deus. E o exército que nós estamos alistados nele, não usam armas humanas, não usam tanques de guerras, não usam metralhadoras, bombas, não usam B-12, né? Quem entendeu aí a referência? Não, nós usamos a palavra de Deus, irmãos.
Nós temos o Espírito Santo de Deus. A nossa postura não é uma postura de vitimismo, mas é uma postura ereta, como um bom soldado que crê no general que é Cristo. E assim, diante desses dias difíceis, nós com essa postura resistiremos aos dias maus. Você é um soldado de Cristo. E as nossas armas, elas são mais poderosas do que qualquer exército, por mais poderoso fisicamente que seja, porque as nossas armas, elas são espirituais. Se nós queremos resistir a esses dias difíceis, nós precisamos entender a postura que nós, como crentes, temos que ter, de soldados, cujo general é Cristo. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Nós somos soldados, irmãos. Nós somos soldados. Nesses últimos dias, nesses dias maus e dias maus que ainda virão, mantenha a postura. Amém? Se mantenha firme na palavra de Deus, se mantenha firme em conhecer a palavra de Deus, mas também se mantenha firme em pregar a palavra do Senhor. Jesus, no capítulo 24, ele vai falar que um dos pontos que apontariam para a sua volta era que quando o evangelho dele, o evangelho de Cristo, fosse anunciado a toda a nação. Esse era um ponto que fala sobre a volta de Cristo, a iminente volta de Cristo. E nós, você e eu, como soldados de Cristo, portadores dessa arma que é a palavra de Deus, nós temos que proclamar o evangelho, irmãos. Porque quando nós proclamamos o evangelho, quando nós pregamos a palavra, quando nós levantamos com postura, sem medo, mas com coragem, a coragem movida pelo poder do Espírito Santo, nós contribuímos para que o Senhor Jesus possa voltar. Portanto, pregue a palavra, dependa do Espírito Santo. Olhe para os céus, da onde vem o nosso socorro, que é o Senhor Jesus, que em breve voltará, mas se mantenha firme, como um bom soldado de Cristo. E como um bom soldado, não devemos andar sós. Você tem companheiros e companheiras que estão ao seu lado para caminhar junto. O irmão que está ao seu lado, irmão, é o seu parceiro de guerra. A igreja é um grande quartel, irmãos. Não devemos andar sós. Nesses últimos dias, nesses dias difíceis, temos que estar juntos e combater juntos o bom combate. Para que aí, no final, nós possamos declarar, como o apóstolo Paulo declarou, os versículos 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada. Aleluia. Fique de pé, por favor, meus irmãos. Oh, aleluia. Feche seus olhos. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Medite nessa palavra por um instante. Oh, aleluia. Amém. Glória a Deus. Oh, glórias a Ti, Jesus. Oh, Jesus. Aleluia. Oh, Jesus. Glória a Deus. Começa a louvar o Senhor com essa música, irmãos. Aleluia.
Cante ao Senhor. Se você conhece essa música, cante ao Senhor. O nosso Deus é verdadeiro. Aleluia, aleluia. Nós o adoramos. Oh, bendito seja o Senhor, glorioso Jesus. Aleluia. Declare isso agora nesse momento. Erga sua voz, comece agora a declarar isso. Declare que Jesus, Ele é vitorioso. Aleluia. Os reinos vêm e vão. Comece, irmãos, comece agora a levantar sua voz e a declarar e a cantar ao Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Jesus. O inferno Aleluia. não Aleluia. Vamos manter a postura, irmãos, como um bom soldado de Cristo, cujo nosso general é Ele, é poderoso, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Aleluia. Oh, declare a Ele, declare nesse momento, cante ao Senhor. Que se mantém diante da presença de Cristo. Oh, aleluia. Guerras podem ocorrer, rumores de guerras podem haver, mas nós temos uma certeza de que Jesus reina, aleluia. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Oh, Jesus. Como oh, aleluia, cante, irmãos, cante. Impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como trovão. Ao Senhor, adore ao Senhor nesse momento, adore ao Senhor. Oh, aleluia, nós servimos ao campeão Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que está vivo, aquele que voltará. É a Ele que nós servimos, aquele cujo trono, aquele que está sentado no mais alto e sublime trono, aquele que reina, aquele que é Senhor de tudo. É a Ele que nós adoramos, é a Ele que nós servimos. Governadores podem se levantar, presidentes podem se levantar, da mesma forma eles podem cair, mas o nosso Deus permanece em pé, o nosso Deus permanece firme, porque Ele é o Senhor dos senhores, porque Ele é o Senhor dos exércitos, e é a Ele que nós servimos. E Ele já nos deu as armas que nós necessitamos. Senhor, nos ajude, Pai. Nos ajude a mantermos firmes, ó Pai, diante desses dias. Porque nós somos bons soldados do Senhor.
porque nós somos servos do Senhor, mas também nós somos filhos do Senhor. Nos ajude, Pai, diante do cansaço. Nos ajude, Senhor, diante das lutas. Ó Deus, tire do nosso coração todo medo, todo receio, todo temor, Pai. Nos ajude a lutarmos, ó Pai, contra isso, com a palavra do Senhor, Pai. Nos ajude a mantermos firmes na Tua presença, a não desistir, a mantermos firmes de pé, proclamando o Teu Evangelho. O Senhor nos deu uma missão, Pai, que é pregar a Tua palavra, as boas novas. Nos ajude nessa missão, Pai. Não permita que nós esmorecemos, ó Pai. Nos dê força, Pai. Abençoe, Senhor, a cada família, Pai. Ó Deus, eu oro, Pai, nesse momento e peço o poder do Teu Espírito agora agindo em cada casal, Pai, em cada família, Senhor, em cada esposo, em cada esposa. Ó Deus, vai de encontro nesse momento a esses lares. Ó Deus, se há alguma discussão, desentendimento nesses lares, que o Teu Espírito nesse momento possa lançar por terra e trazer a reconciliação, trazer a paz que vem do Senhor. Porque nós, Pai, precisamos estar unidos. As famílias têm que estar unidas nesse tempo, porque tempos difíceis nós vivemos e tempos difíceis ainda mais virão. E famílias precisam estar fortes, firmes na rocha que é o Senhor. Por isso eu oro, Espírito Santo, vai nesse momento visitando cada casa aqui, cada esposa, ó Deus, cada mãe, cada pai. Fortaleça, Senhor, a cada um deles, e a cada um, Senhor, dê graça para buscar o Senhor e andarem, Pai, no poder do Teu Espírito diariamente, ó Pai. Essa é a minha oração, Senhor. Eu Te louvo no nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus, pastor Pedro, que palavra. Um dia eu preguei uma mensagem dizendo que nós precisamos de parar de fingir que estamos ainda enfermos, que Jesus já mandou a gente pegar a nossa maca e acelerar tem tempo. Mas tem gente que está conveniente ficar com a maca, fingindo que ainda é doente, fingindo que ainda tem problema, porque se esconde atrás disso. Mas Jesus não vem buscar um bando de doente não, Jesus vem buscar um exército. Diz que Ele vai aparecer com o seu exército e vem buscar um exército. Então quem está aí fingindo de morto ainda, de doente, vai ficar na segunda leva, amém? Mas Jesus vem levar um povo forte. Ele falou que até os dias de João Batista, depois disso, o reino de Deus seria conquistado à força, por valentes. Frouxo não vai entrar no céu. Pessoa mole que fica aí fingindo que tem problema, que tem ainda problema, tem problema, não muda nunca. Eu preguei lá na igreja Impactados e falei assim, tem gente que começou comigo, ficou para trás, eu fui embora. Porque eu tenho um chamado, eu tenho uma missão a cumprir. E não me importa com quem veio ali, se está pronto ou não. Eu sei do meu chamado. E eu vou prestar conta da minha vida, e você vai prestar conta da sua vida. E a gente tem que correr, porque Jesus está voltando, amém? E a gente vai apresentar para Ele o que fizemos com o nosso talento. Que o Senhor possa ter falado com você hoje de forma extraordinária. Obrigado, pastor Pedro, por essa palavra. Hoje só foi um ensaio do que vem domingo. Se prepara. Eu falava para minha esposa aqui, dá uma olhada na minha mensagem de domingo. Falei nada com ele, mas o Espírito é o mesmo, amém? Então Deus está preparando uma igreja para ser arrebatada, amém? Glória a Deus. Levanta as suas mãos, deixa eu orar, Pai. Palavra que o Senhor nos deu essa noite, Pai. Deus, que possamos vivenciar essa palavra, como o Senhor, dias difíceis formam homens fortes, e nós vamos vencer esses dias difíceis, Senhor, vivendo e pregando a palavra. Nós vamos viver esses dias difíceis sendo guiados pelo Teu Espírito, e debaixo da submissão do Teu Espírito. Viveremos esses dias difíceis, Senhor, com a expectativa da Tua vinda, e viveremos esses dias difíceis como bons soldados que o Senhor nos chama a ser. Que essa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, esse amor de Deus,
e a comunhão do Espírito Santo nos revista ainda mais de tudo isso, em nome de Jesus. Deus abençoe. Tem cantina para gente ali. Hoje tem vigília, não tem? Tem vigília também, então tá cheio de coisa. Amanhã tem reunião dos homens. A paz a todos.